Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, agora com a segunda parte da liturgia da Vigília Pascal, e agora nós vamos para a quarta leitura, que está em Isaías capítulo 54, versículos 5 a 14. Isaías capítulo 54, versículos 5 a 14. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre sáfiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos, seus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então, a quarta leitura, leitura do profeta Isaías, fala sobre fala justamente sobre a restauração e a salvação, de Israel, o progresso e a glória da igreja, Então a quarta leitura, o profeta Isaías fala, com misericórdia eterna, eu, Senhor, o teu Senhor, compadeci-me de ti. Então ele se compadece de nós, ele quer salvar a todos, ele quer acolher a todos. Então que nós possamos acolher o projeto salvífico de Deus para a nossa vida. E agora, a quinta leitura está também em Isaías capítulo 55, versículo 1 a 11. Isaías capítulo 55, versículo 1 a 11. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei o concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a quinta leitura, o profeta Isaías fala que todo o povo, é convidado a procurar a salvação. Então, Deus, através do profeta Isaías, fala para a gente: vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno. Então, Deus faz uma aliança eterna conosco. Então, que nós possamos acolher,
essa aliança com muita alegria e que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, tá certo? E agora, falando da sexta leitura, ela está em Baruque, capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 32 a 38, e depois o capítulo 4, versículo 1 a 4. Baruque, capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 32 a 38, e depois o capítulo 4, versículo 1 a 4. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Presta atenção para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro e te contaminaste com os mortos. Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos. Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe e conhece-a, descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz e ela vai, chama de volta e ela obedece, tremendo. As estrelas cintilam em seus postos de guarda e alegram-se. Ele chamou-as e elas respondem: aqui estamos. E alumiou com alegria o que as fez. Este é o nosso Deus, e nenhum outro pode comparar-se com ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois ela foi vista sobre a sabedoria e o livro dos mandamentos. Depois ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus. É a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça-a. Marcha para o esplendor, a sua luz. Não des a outro a tua glória, nem cedas a uma nação estranha aos teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Então, a sexta leitura, né, fala pra gente, né, a profecia de Baruque, né, fala que nós devemos marchar para o esplendor do Senhor. Né? Então, que a gente possa realmente sempre, né, acolher, né, a palavra de Deus, acolher a vontade de Deus na nossa vida, que nós possamos dar honras e glórias a Ele sempre, tá certo? E que a gente possa, né, dar louvores e glórias e acolher o seu projeto salvífico na nossa vida sempre. E agora, falando da sétima leitura, né? A sétima leitura está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 a 17, depois o versículo 18 a 28. Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 a 17, depois o versículo 18 a 28. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos, com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhadas pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus leitos eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tornarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra.
Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Então, a sétima leitura, né, do profeta Ezequiel fala sobre a restauração de Israel. Então, Deus fala através aqui do profeta Ezequiel: derramarei sobre vós uma água pura e dar-vos-ei um coração novo. Então, isso que ele fala para o povo de Israel, ele também fala para nós, né? Ele restaura a nossa vida, né? Ele nos dá um coração novo, um coração puro. Então, que nós possamos, né, sempre ouvir a sua voz, tá certo? Então, essa foi a segunda parte da nossa liturgia da Vigília Pascal. Daqui a pouco eu posto para vocês aqui, venho aqui com a terceira parte da Vigília Pascal.